logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Saúdo os queridos internautas com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer a todos os internautas e quero pedir a vocês, continuem comentando, compartilhando. Isso é muito importante, vocês compartilharem com seus amigos nas suas redes sociais, porque isso nós vamos alcançar o maior número de pessoas. E essa lição que nós estamos estudando nesse trimestre, ela é uma lição, eu digo um seminário. Até, por exemplo, eu acredito que muitos de nós não estamos nem preparados como professores, dentro da minha humildade. É uma lição que exige especialista. Por exemplo, essa lição de hoje, ela exige mais um neurologista, um psiquiatra que entende bem desse assunto para explanar a lição. Se você tiver esses profissionais aí na sua igreja, é importante, professor, que você ceda a aula para que ele possa estar transmitindo. Mas também é importante que você comunique com ele com antecedência para que ele possa também se preparar e ler e ver os assuntos da lição. Então é uma lição muito difícil de ensinar. E nós precisamos sentar, prestar atenção para que nós possamos entender. A lição de hoje é a lição 3. Tratando de comportamentos persistentes da desobediência. Então nós vamos falar nas próximas lições, nessa lição, que nós estamos aí com um assunto que 95%, eu acredito que dos cristãos não conhece, 95% ou mais não conhece. E a base de 80% nunca ouviram nem falar nesse tema de hoje que nós vamos estudar, que é sobre o TOD. Mas antes de tudo, eu quero agradecer àqueles que me dão ânimos, àquele que me ajuda a continuar com esse trabalho. Então eu quero agradecer ao Anderson da Silva. Muito obrigado, Anderson, pela força, pelos comentários. Márcio Pereira, da Assembleia de Deus do Brás, Quatá, São Paulo. O William, que é de Madureira, em Guarulhos. O Ademilson Ferreira da Silva, né? Valparaíso de Goiás. Ele tem até o setor que ele mora, certinho, a chácara Anhanguera, a quadra 41 e o lote 8, chácara 7. Um abraço aí, Ademilson, e continue comentando e compartilhando. Um abraço também a você, Lídia Ramos, Luciana Maria, que sempre está ali fazendo seus comentários. Ela é da freguesia Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. A Thalia Andrade, Águas Lindas de Goiás, né, setor 8, ela congrega na Assembleia de Deus de Madureira. Um abraço aí, Thalia, muito obrigado. A Ione Ribeiro, o William, que é de Guarulhos, né, da Madureira também em São Paulo. Arnaldo Cerqueira da Silva, o Valdeci Dutra de Resende, no Rio de Janeiro. A Eusilene Ferreira Pinto da Silva, Queimados, no Rio de Janeiro. Elian Rego, Cleber Oliveira de Souza, Laurelina Santos, Wellington Tonton, Eusilene Ferreira Pinto, Laurelina Santos e Carlos Assunção, de Caturaí, Goiás. Um abraço a todos vocês. Quero dizer que vocês fazem parte do meu ministério. Vocês têm me abençoado com esses ricos comentários que vocês têm feito. Nossa lição de hoje, como eu disse, né, é uma lição que nós vamos falar de transtorno. Daqui para frente nós vamos falar de transtorno do sono, transtorno da vida. E é importante você não perder essa lição. Então hoje nós vamos falar do TOD, transtorno de oposição desafiante. Eu digo que é uma palavra nova que muitos de nós não conhecemos, mas existe e nós vamos estudar. Então, apenas, por exemplo, 2 profissionais que representam uma marca indispensável no tratamento do TOD é o neurologista e o psiquiatra, né? Se for na área infantil, o psiquiatra infantil. Então, é por isso que eu disse que seria importante se nós tivéssemos esses profissionais na nossa igreja para que eles pudessem ministrar tão profunda aula.
Então, meus queridos, nós vamos estar vendo nessa lição, eu vou estar comentando sobre os sintomas mais marcantes do transtorno opositor desafiador, que é o TOD. E eu vou também estar falando sobre esse transtorno que faz parecer que você está lutando com o endemoniado, e não é. Então, as pessoas nas igrejas também, vou falar também sobre as pessoas nas igrejas que sofrem com esse transtorno. Transtorno de oposição desafiante. Mas, aí vou mostrar também que os loucos também se entendem. Fique comigo até o final desta lição e o que Deus nos dê graça nós estaremos falando. O texto áureo diz o seguinte: e ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. Verdade aplicada, a verdade que nós vamos aplicar. Sermos submissos à vontade de Deus é o caminho para uma vida bem-sucedida. A introdução diz, como pode alguém ter a intenção de desafiar o Criador? Embora pareça algo impensável, nessa lição falaremos sobre um transtorno de comportamento que pode levar o indivíduo a tomar esse tipo de atitude. A introdução está falando que alguém pode tomar essa atitude, como tomou Paulo, de desafiar o Criador. Tópicos da lição: apresentar, mostrar e ensinar. Objetivo da primeira parte da lição: apresentar o que é TOD. Vamos quebrar esse tabu hoje, porque muitos de nós não sabemos o que é TOD. Vamos tentar identificar esse transtorno. Uma visão geral do TOD. Não é raro vermos alguns personagens da Bíblia tomando posição de confronto em relação ao Criador, como também não é difícil vermos nos dias atuais pessoas se posicionando de maneira contrária à palavra de Deus. Então, meus queridos, nós vamos ver nessa lição, nós temos algumas pessoas que nos parece que eram portadores desse transtorno de TOD. Então, há alguns que tiveram coragem até de desafiar a Deus. E por que não dizer, quando nós desafiamos a Deus, de repente, nós estamos sendo portador desta conduta, desse transtorno chamado TOD. Então, meus queridos, a autoridade do Criador, ela não é limitada por tempo, nem pela geografia. A autoridade do Criador, ela é inestimável, quer dizer, ela é incalculável. Então, quem é nós para compreendermos ou desafiarmos a autoridade do nosso Deus? Então, meus queridos, esse tipo de comportamento nos surpreende quando nos deparamos com um cristão agindo assim. Nós temos aqueles cristãos que eles agem desta maneira. Por que não dizer, muitos deles até dividem a igreja. E eles saem brigados com seus líderes e não têm coragem de ir lá para pedir perdão, para se humilhar, porque de repente se eles fossem lá, se reconciliassem e dissessem, olha, eu vou escolher um outro caminho, pastor, me abençoa. De repente tu seria uma bênção mesmo abrindo outro ministério, porque os nossos ministérios nasceu dessa forma. Assembleia de Deus era da Igreja Batista. E aí saiu a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus Madureira e a Assembleia de Deus Belém vieram lá da missão, lá do início, quando começaram. E assim vai indo, e Deus está abençoando, e Deus continua nos abençoando. Mas nós não podemos, meus queridos, trabalhar politicamente contra as igrejas, ou por ter um comportamento de desobediência, né? Porque o TOD é um transtorno de oposição desafiante. Então, por ter esse comportamento, então o que acontece? Nós desafiamos nosso líder, não voltamos atrás, e aí vamos achar um grupo de pessoas, como achou o Mica lá no final da lição, nós vamos falar, e aí nós vamos montar uma igreja para nós, mas começando por esse transtorno desafiante de desobediência, desse transtorno de oposição desafiante. Então, por isso é preciso nós pararmos, nos humilhar, que a Bíblia diz que aos humildes serão exaltados pelo Senhor. Então, meus queridos, devemos ficar atentos, não escandalizados,
Antes nós devemos averiguar se tal membro não é portador desse transtorno de oposição desafiante, para que ao invés de nós julgar, nós vamos procurar ajudá-lo. Como ajudar esse irmão? Nós temos na igreja essas coisas. E aí, meus queridos, como descobrir alguns sinais desse transtorno opositor desafiador ou desafiante? Eu estou colocando aqui para vocês verem. Nós temos os sinais mais marcantes desse transtorno: rebeldia, teimosia e recusa em obedecer. Então, na igreja nós temos pessoas com esse comportamento. No matrimônio nós temos pessoas com esse comportamento. Na família nós temos pessoas com esse comportamento. Crianças que recusam obedecer. Mulheres que recusam também a servir a Deus conforme a Bíblia ensina. E aí pode estar enquadrado no transtorno de TOD. Então nós vamos, no decorrer da lição eu estarei falando. Então, meus queridos, se nós olharmos para esse tipo de transtorno, quem de nós nunca se deparou com uma criança extremamente opositiva, desafiadora, que discute por qualquer coisa, que não assume seus erros ou suas responsabilidades por falhas e que costuma sempre ser indispor com os demais de seu grupo ou de sua família, de maneira a demonstrar que a cada situação será sempre difícil convencê-lo, mesmo que a lógica mostre que suas opções estão evidentemente equivocadas. Se você conhece uma criança assim, provavelmente ela tem transtorno opositivo desafiador. Nós temos aquelas pessoas birrentas, nós temos aquelas crianças que ela tem esse transtorno, por isso ela é rejeitada. As pessoas fazem uma festa, não convidam ela, não tem graça convidar aquela pessoa, vai criar problema. Então esses problemas precisam ser tratados. Professora de escola dominical que trabalha com as crianças precisa também estar atento para ver se alguma criança está com esse tipo de comportamento. De repente o problema dela é preciso que ela consulte um psiquiatra para que ela possa resolver esse problema. 1.2. Adolescentes indesejados. O transtorno de oposição desafiante, se não for cuidado na infância, invadirá a adolescência, tornando esse momento da criança e educação muito mais difícil. Então, os pais têm que ter um certo controle. O melhor remédio é ensinar o menino junto com a palavra de Deus, com oração e com o ensino da palavra, porque é a palavra de Deus que nos liberta de tudo quanto esses transtornos. Então a adolescência ela é um período bastante delicado no desenvolvimento do indivíduo. Por exemplo, muitos pastores, muitos líderes e até professores de escola dominical não conseguem entender essa mudança, né, da infância para a adolescência, da adolescência para o jovem. Eles têm certo transtorno e nós precisamos ser aqueles que estamos ali para ajudar. Se porventura tal indivíduo não tenha sido diagnosticado com TOD e passado por um tratamento adequado, poderá até se tornar uma ameaça na sociedade. Então é um conhecimento que o professor está nos trazendo, uma matéria nova para que nós possamos entender, né? Pastor Israel Maia, ele vem nos trazendo esses novos ensinamentos, que não é para que nós se tornamos especialistas nessa área, mas que nós possamos entender e possa estar encaminhando essas pessoas para os profissionais certos, para os profissionais que realmente podem cuidar daquilo. Porque se não cuidar, de repente nós vamos ter uma pessoa aí com um transtorno pior no final da sua vida. Porque o mais grave em se tratando do universo eclesiástico é que esse adolescente acabará por se tornar persona não grata, ou pessoa não grata, e muitas vezes identificado como endemoniado. Então tem pessoas que parece que nós não conseguimos tolerar na igreja. O que o comentador está dizendo? O comentador está dizendo que nós precisamos procurar entender os comportamentos das pessoas para nós verificar como nós devemos ajudar. Porque nós confundimos uma pessoa com comportamento de TOD com um endemoniado. Porque ele é irrepreensível, ele acha, mesmo não estando certo, ele sempre age daquela forma, de uma forma desafiante.
Então por isso aqui o professor está nos trazendo para que nós possamos compreender os nossos membros das nossas igrejas. Então isso já seria um grande motivo para se olhar com carinho para os adolescentes com um comportamento desajustado e que demonstrem sintomas que se assemelham aos apresentados por indivíduos que sofrem com o TOD. Então essa lição, meus queridos, vem nos trazendo os vários campos, né? O pastor Israel Maia, ele está nos levando o professor de escola dominical, levando a comunidade cristã a ter mais diálogo para poder entender, para poder identificar problemas. Para de só pedir oferta, pedir dízimo, pedir aquilo. Isso é consequência. O indivíduo bem ensinado, o indivíduo que ama a Deus, que obedece a Deus, ele é dizimista, ele é contribuinte na igreja. Pense na situação, no bem-estar dos seus crentes, no bem-estar daqueles que fazem parte desta igreja, desta comunidade. O 1.3 diz adultos perigosos. É importante observar e tratar os sintomas de TOD durante a infância e a adolescência. Pois se não tratado nestas etapas, o indivíduo poderá tornar um adulto que sofrerá com o mesmo distúrbio, que pode evoluir para um distúrbio de perturbação da conduta, chamado também de TC, transtorno de conduta. O comentador da lição vem nos orientando para que nós acompanhamos a criança no decorrer, na jornada da sua vida, para que o transtorno de TOD não avance para a adolescência e que não avance para a idade adulta, para não tornar num transtorno de conduta. Daí a pessoa, por exemplo, ele tem que ser tirado da sociedade e viver na cadeia. Por quê? Porque ele tem um transtorno de conduta, ele não consegue viver em sociedade. Se ele estiver na sociedade, ele rouba, ele estupra, ele faz mal às pessoas. Os estudos apontam que cerca de 25% de TOD não tratado evolui para TC, transtorno de conduta. Isso sim pode se tornar um complicador, uma vez que o indivíduo com TC pode vir a roubar, praticar atos de vandalismo, incêndios, entre outras atitudes perigosas. Nós estamos vendo o que está acontecendo no Ceará, o que está acontecendo no Acre, o que aconteceu no Rio de Janeiro. Isso são transtorno de conduta. Talvez se fosse tratado, né, na infância, ele não teria se evoluído para isso. Nós temos que orar a Deus para que esses governantes não mexam na nossa família, que nós possamos educar nossos filhos para Deus e para a sociedade. O objetivo da segunda parte da lição: mostrar o quão prejudicial esse transtorno pode ser para a vida espiritual. Então nós vamos agora mostrar que o TOD, ele atrapalha a vida espiritual, você não consegue. Aí você diz, eu não sinto a graça de Deus, eu parece que eu não estou me encaixando, estou lá na igreja, mas não sinto nada, as pessoas pregam, eu não sinto nada. Porque você vem trazendo esse transtorno de desobediência, né? Transtorno positivo desafiante, você desafia, você vem desafiando, e aí você perde a graça. Então o 2 diz, via espiritual prejudicada pelo TOD. O capítulo 17 de Juízes relata acerca de um homem chamado Mica. Então agora vamos entrar na vida deste homem que desafiou a Deus. Você não deve desafiar a Deus. Às vezes nós desafiamos a Deus se levantando contra o pastor. Por que não dizer que muitas esposas, elas acabam praticando, parece estar assemelhando-se ao transtorno opositivo, desafiante. Elas desafiam os seus esposos em casa. Elas não olham para a Bíblia que fala que a mulher, que a esposa, deve obedecer ao marido. Da mesma forma que ela obedece a Deus, ela deve obedecer ao marido. E aí Paulo ensinando, pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo o seu marido. Mas nesses últimos dias, meus queridos, devido às conquistas femininas, eu digo disso desde a década de 60, 70, que vem conquistando esse espaço. Não é que eu sou contra esse espaço, mas vem atrapalhando a vida espiritual, porque as esposas passou a nem ouvir mais os seus esposos. Elas acabam desobedecendo, entrando nesse transtorno opositor desafiante. Porque aí ela está desafiando não só o esposo,
mas desafiando a Deus que deu esse mandamento. É claro que se você continuar lendo aí Efésios capítulo 22 e você for descendo aí até o 33, você vai ver também o comportamento do marido, que ele deve amar a sua mulher da mesma forma que Cristo amou a igreja e que se entregou por ela. Então existe uma reciprocidade, existe responsabilidade mútua, mas aconselhando, meus queridos, a esposa deve sempre ouvir o seu marido. Não jogue ele para baixo. Por que está em muitos casamentos hoje desfeitos? Porque cada um assume a sua posição, não segundo a palavra de Deus. O marido assume sua posição de mandão e a mulher assume a sua posição de desobediente. Ela não ouve o esposo, não para ouvir, ela fala muito mais. Você quer fazer um teste? De repente, por exemplo, eu não quero que você tenha esse problema, mas se você tiver esse problema aí, você fala, sua esposa fala, e a última palavra sempre é dela. Muitas se comportam assim, não estou dizendo que são todas. Então, meus queridos, nós estamos nesse transtorno de oposição à obediência. Como cristãos, nós devemos obedecer a palavra de Deus, por isso que eu estou trazendo essa palavra aqui nesse meio. Não é para ninguém ser escravo de ninguém, mas cada um assumir o compromisso. Mulher, obedeça seu marido. Mulher, pare para ouvir o seu marido. É mandamento. Homem, ame a sua mulher. Homem, proteja a sua mulher. Faça como Cristo amou a igreja. Cristo deu a vida. E que o marido seja capaz de dar a vida pela sua esposa. Defenda. Mas o que acontece, meus queridos? E aí eu estou falando, nós entramos aí no transtorno de Mica. Nós maltratamos a nossa esposa, então é de forma cruel que sai do que Deus ensinou. E aí quase nós entramos aí nessa atitude em buscar uma maneira pessoal de nós nos relacionar com o mundo espiritual. E aí o que acontece? Me pensou dessa forma, aí resolveu criar para si um objeto de culto, criar seu altar da idolatria. Então essa atitude de Mica, ela pode ser comparada com a de quem sofre com esse mal de Tod, desse transtorno, que sempre escolhe andar na contramão das regras que foi estabelecido pela palavra. Veja que Deus mandou o povo não ter outro Deus diante dele, para o povo servirem a Deus. A Mica escolhe fazer as coisas na oposição daquilo que Deus ensinou. 2.1, a escolha de Mica. Embora o autor do livro dos Juízes declarasse que cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Então nós vimos naquela época, Mica viveu naquela época da desobediência. Cada um fazia o que bem parecia, ninguém queria obedecer a Deus. O transtorno de oposição, de desobediência, o desafiante estava com aquele povo daquela época. Você vai ver no livro de Juízes, que levanta um, levanta outro, e todos levantam com esse Tod, transtorno de oposição desafiante. Então é bem possível, meus queridos, que houvesse homens que se mantiveram fiéis à revelação de Moisés. Mas no momento no qual vivia Mica, o povo de Israel vivenciava condições de baixo padrão moral, tendo as práticas religiosas corrompidas pelos seus atos e comportamentos moral distorcidos. Se você for ver depois da história de Mica, você encontra lá outra história de outro homem que estava com a sua concubina, e aí os homens invadiram a casa daquele senhor que o hospedou e humilharam a mulher. É um monte de gente com esse transtorno, invadiram, e muitos homens se aproveitaram sexualmente daquela mulher, a ponto dela perder todas as suas forças, e aquele que o tinha o partiu em 12 pedaços e mandou para a tribo de Israel, mostrando que havia um comportamento que não deveria continuar entre o povo de Deus. Então esse ambiente, meus queridos, possivelmente ele facilitou a tomada de posição de Mica, que ao invés de escolher andar segundo os ensinamentos de Moisés, escolheu se levantar contra tudo o que havia aprendido acerca do Criador e mostrar que poderia seguir um caminho à margem da palavra de Deus. Muitos prejuízos nossos são esses. Nós queremos
seguir a Deus, mas seguir pela beirada do caminho, ou à margem do caminho, mas não queremos entrar no caminho. Então 2.2 diz: Todd compromete a percepção. A insubmissão de Mica deixa claro a sua falta de percepção em relação a tudo que determinava os ensinamentos de Moisés. Então veja, o Todd compromete aí a percepção. Você não consegue perceber para agir da maneira certa. Deuteronômio capítulo 11, versículo 28 e 25 mostra as diretrizes que o povo deveria seguir para se manter sob a égide, quer dizer, sobre o amparo de Deus, o amparo daquele que protege, né? E aí, o que acontece? A Mica vai cada dia se aprofundando para o mal. Então, tal proteção de Deus está garantida para quem não se rebela contra Jesus, contra a sua palavra. Então, o portador de Todd sempre enxerga os fatos segundo a sua própria ótica, negando-se a aceitar que outros lhe digam o que fazer. Então, meus queridos, muitas vezes nós nos deixamos levar por isso, até parece que nós estamos com esse comportamento. Então, o Mica, o que ele fez? Foi lá, confeccionou uma roupa de sacerdote para um camarada que chegou lá e ele a empregou. O Mica era um camarada, meus queridos, que ele não tinha moral. Ele acabou roubando a sua própria mãe. E aí ele construiu uma casa de Deus e aí ele fez uma roupa para um sacerdote. Então Mica está declarando que não se importava com o que havia aprendido com os seus antecessores. E isso era uma atitude de rebeldia contra a autoridade. É um sintoma claro de quem sofre com Todd. Quando você dá de dedo na cara do seu pastor, tenha cuidado. Quando você dá de dedo na cara do seu esposo ou da sua esposa, tenha cuidado. Esse comportamento não está adequado com a palavra de Deus. O 2.3 diz a perda de limites pelo Todd. Identificamos em Mica as duas características presentes nesse transtorno opositor e desafiador. O opositor, quando ele se opõe aos ensinamentos da palavra de Deus, escolhendo fazer o que parecia bem aos seus olhos. Desafiador, quando ele desafia Deus construindo uma casa de Deus, que era o que Deus estava escrito nos ensinamentos, para não fazer outro Deus. Então Mica não teve nenhuma dificuldade de roubar a sua mãe para alcançar os seus objetivos. Quer dizer, o transtorno Todd, as pessoas fazem qualquer coisa para alcançar o seu objetivo. Como naquela época cada um fazia o que pensava que estava certo. Então Mica havia roubado a própria mãe sem ela saber. Ela roubou 1.100 peças de pratas de sua mãe. E ela, não sabendo que o ladrão era o seu filho, o que ela fez? Pronunciou palavras de maldição sobre a pessoa que lhe havia roubado o dinheiro. Aí Mica, com medo, porque a maldição de mãe pega. Então o que o Mica fez? Ele ficou com medo do poder da maldição que sua mãe tinha lançado. E aí foi a sua mãe e confessou que ele estava de posse da prata e devolveu. E aí a mãe lhe devolveu de uma certa quantia para ele fazer o que ele quisesse. E aí o que ele faz? Ele faz uma casa de deuses. E aí Mica consagra de início um de seus filhos para servir como sacerdote. E aí manda fazer as roupas sacerdotais. Então, meus queridos, os indivíduos que vivem com esses sintomas tendem a levar uma vida desenfreada, causando problemas para si e para suas famílias, pois vivem uma realidade paralela, onde pensam estarem certos nas atitudes que tomam, mesmo que estas não sejam convencionais. Então, meus queridos, nós estamos vendo nos nossos dias quantas igrejas, meus queridos, levando o povo para o inferno, levando o povo na desobediência. Eles são desobedientes e continuam levando o povo na desobediência, ensinando o povo que não deveria se ensinar.
Então nós precisamos analisar melhor o nosso comportamento. O objetivo da terceira parte da lição é ensinar meios para identificar o TOD. Como nós vamos identificar? 3. Identificando o TOD. Devido ao avanço da ciência, tem sido cada vez mais fácil a identificação desses sintomas. Quer dizer, a ciência avançou, então nós temos mais facilidade de identificar esses sintomas. Então atualmente, muitos têm percebido, e nós temos percebido isso em muitos irmãos, um tipo de comportamento que nos leva a crer que os mesmos sofrem com o TOD. Esses irmãos que acabam dando trabalho na igreja pela sua rebeldia. E aí a Bíblia diz para nós chamar esse irmão, agora para nós identificar, chamar esse irmão e conversar com ele. Ele está pecando contra Deus. Lembra lá em Mateus que até as igrejas fazem confusão com a confissão de pecado, faz uma totalmente confusão. Mas lembra lá em Mateus quando Jesus ensinou, olha, se o teu irmão pecar contra ti, então ele me ofendeu, e aí eu vou e digo com ele, rapaz, você me ofendeu, chama ele sozinho e repreendo ele, meu filho, você já tomou uma posição. Não, ele tem o comportamento de TOD, ele vai te agredir mais ainda. Aí você vai lá, chama mais os irmãos e vai, ele agride você e agride mais o irmão. Mas o irmão, aí a Bíblia diz para você levar ele à igreja, ele continuar com esse comportamento, aí você vai considerar ele como gentil e pecador. Mas primeiro você precisa identificar, precisa ver se ele não quer um tratamento. Meus queridos, o caminho é estreito, mas nós temos que fazer muitas coisas para não tirar as pessoas do caminho. 3.1, esperando a aprovação de Deus. Uma atitude interessante na história de Mica é que, ao se encontrar perdido nas suas atitudes, resolve modificar o seu plano de ter um local de adoração familiar. E aí ele se encontra com um levita, que vinha de Belém, peregrinando, vagabundo, vinha procurando oportunidade para passar alguém para trás, e aí encontra com Mica que propõe, como ele era levita é da linhagem sacerdotal, propõe para que ele seja sacerdote, que ele ia pagar um certo valor para ele, um certo salário, E aí ele esperava, acreditava que isso com Deus ia ficar maravilhoso, e que Deus ia abençoar e aprovar suas atitudes. As pessoas quando entram no caminho errado, elas entram tão errado, meus queridos, que elas pensam que estão fazendo certo. Elas não conferem com a palavra de Deus. Então aquele camarada chega e o Mica logo recebe, pergunta, de onde tu vem? Aí ele diz, eu sou levita de Belém de Judá e vou peregrinar onde quer que eu achar conveniente. Aí Mica diz, opa, tu é levita? Fica aqui comigo. Ser por pai e sacerdote. E a cada ano eu te darei 10 moedas de prata e vestuário e sustento. E o levita entrou e ficou sendo sacerdote ali de Mica. Então, meus queridos, os loucos se entendem. 3.2, rebeldia ministerial ou TOD. É natural que portadores de TOD se juntem a pessoa com o mesmo problema. Viu falar que os loucos se entendem? Então, na rebeldia, sempre são pessoas com o mesmo problema que vão fazer aquela rebeldia. Então, se observarmos a atitude do levita, veremos que o mesmo havia abandonado a sua cidade e saído em uma caminhada sem rumo, procurando um lugar onde achasse comodidade, onde alguém lhe bancasse, onde alguém lhe sustentasse. E aí, cai na casa desse pervertido Mica. Então, nós podemos ver aqui que talvez o levita também pudesse ter o mesmo tipo de transtorno, pois ele não se negou a se associar com um homem que vinha com uma trajetória totalmente errada, com um bandido, um ladrão que tinha roubado a própria mãe. A Mica, em sua tentativa de criar uma maneira de adorar a Deus, comete todos esses erros. Então essas atitudes têm tornado cada vez mais comum nas igrejas. O que muitas vezes identificamos como rebeldia ministerial, na verdade, pode ser um sintoma desse transtorno. Então a insubmissão, a resistência, a autoridade e a agressividade são sintomas identificados em indivíduos diagnosticados
com esse mal de Tote. Então nós precisamos sentar com esses irmãos. Irmãos, vamos para o diálogo, vamos para a conversa. Nós podemos, em vez de dividir, ajudar e somar. 3.3, evitando o desenvolvimento do Tote. Infelizmente, muitos lares cristãos deixaram a prática do culto doméstico. Então, meus queridos, a falta dessa prática entre as famílias pode ocasionar desastres futuros, né? Pessoas com comportamentos que não são aceitos na sociedade e acabam presos nas cadeias ou fazendo mal, entrando pelo vandalismo. Então, com isso, meus queridos, a possibilidade do crescimento de casa de Tote, ela aumenta, pois onde não existe um governo, como no tempo dos juízes em Israel, cada um vivendo segundo a sua própria vontade, vão fazer coisa errada. Nós faremos as coisas certas quando nós estamos na direção de Deus. Pois depois da morte de Moisés, o Senhor falou a Josué que ele deveria se esforçar para manter viva na mente do povo a lei que ele havia entregue a Moisés. E Josué fez tudo para cumprir, Josué cumpriu. Mas aí entra esse período em que as pessoas, cada um faz o que dá nos seus narizes. Então, meus queridos, da mesma forma nós devemos nos esforçar para manter viva em nossas casas a palavra de Deus. Concluindo, infelizmente, muitos lares cristãos deixaram a prática do culto doméstico. A falta desta prática entre as famílias pode ocasionar desastres futuros. Depois da morte de Moisés, o Senhor falou a Josué que ele deveria se esforçar para manter viva na mente do povo a lei que ele havia entregue a seu servo. Da mesma forma, devemos nós esforçarmos para manter viva em nossas casas a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos os internautas e até a próxima lição, quando nós entraremos com o transtorno do sono. Não perca, compartilhe, fale para outros, né? Para que eles também possam acompanhar essa escola dominical. Boa escola dominical para todos os professores e convido a todos a estar comigo na próxima aula. E até lá, na paz do Senhor. Amém.